o senhor da parábola é um homem rico. E a Bíblia deixa isso aqui de forma muito clara. O versículo 14 diz que ele entregou os seus bens. Bens é riqueza. Ele entrega a sua riqueza aos seus servos. Mas não para por aí. A parábola diz que ele entrega aos servos 8 talentos. A um 5, a outro 2 e a outro 1. E quando a gente lê talento, a gente às vezes confunde talento bíblico com talento dos nossos dias, que refere-se a uma pessoa talentosa. A pessoa tem um talento de cantar. Não, não. Quando a Bíblia fala de talento, talento é valor monetário. Talento é peso, em ouro ou prata. E eu descobri que um talento valia 6.000 denários. Pastor, o que é um denário? Um denário é o salário de um dia de trabalho de um trabalhador comum. Então, o cara trabalhava o dia inteiro e recebia um denário. Um talento é 6.000 denários, ou seja, 6.000 dias de trabalho. Um talento equivaleria hoje em real, convertendo o peso do talento, o valor da prata. Estou falando de prata, eu tenho falando de ouro, que pode ser ouro também, mas eu vou falar de prata para não assustar. Um talento de prata equivale hoje em real a cerca de 16 anos de salário mínimo, sem folga e sem férias. Ou seja, o cara tem que trabalhar 16 anos para ter um talento. Então, a primeira coisa que a parábola está ensinando para a gente é que esse cara é muito rico, porque ele tem 8 talentos. Se for de prata, o que ele compartilhou entre os servos dá mais de 1.700.000. Se for de ouro, é quase 5 milhões que ele deixou só com aqueles 3 servos. Não sei se tinha mais servos para ele compartilhar o valor, e com certeza ele tinha muito mais dinheiro do que isso. Então, a primeira lição que a parábola ensina para nós é que o Senhor da parábola, que representa o Senhor Jesus, é rico. O nosso Deus, o Senhor da parábola, o Senhor Jesus, ele é riquíssimo. Porque a Bíblia diz em Ageu que ele é dono do ouro e da prata. Então todos os recursos do mundo são dele. Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e tudo que nela há. Deus é rico. O nosso Deus é um Deus riquíssimo, infinito em recursos. Deus é tão rico que quando Jesus foi pagar imposto, ele disse para Pedro: Pedro, não precisa ir no banco não, vá lá no lago, lança a rede, pega um peixe, porque Deus é tão rico que até na boca de peixe tem dinheiro. Deus é tão rico que ele usa corvo para levar comida na mesa do profeta. Escuta essa palavra aqui. O nosso Deus é um Deus que tem fontes inesgotáveis de provisão para suprir as necessidades da sua vida e para que ele possa cumprir o propósito dele na sua vida. Deus é rico. Deus não tem crise com riqueza, não, gente. A Bíblia diz em Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro e nem quem possui o dinheiro, mas a troca do dinheiro de servo para Senhor. Porque ter bens não é problema. O problema é o bem ter você. Aí se torna um problema. Agora, quando Paulo diz o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, eu conheço pobre que ama dinheiro. E conheço rico que usa o dinheiro para abençoar pessoas. Então não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. Quando Jesus entrou em Jericó, ele encontrou com 2 personagens principais. Quando ele vai entrando em Jericó, diz a Bíblia que ele encontra-se com um homem que é tão pobre que é chamado de mendigo. Tão pobre que nem o nome dele é mencionado, só fala o nome do pai dele. Ele é filho do seu Timeu, Bartimeu, filho de Timeu. Ele está sentado na beira do caminho. E aí Jesus entra em Jericó e encontra outro homem, que é um homem rico. E quando a Bíblia fala que o homem rico é porque o cara é muito rico. É o Zaqueu, que ele é chefe dos cobradores de impostos, que estava na árvore. Quando Jesus passa pelo pobre que está embaixo, ele diz: levanta. Quando Jesus passa pelo rico que está em cima, ele diz: desce, porque na presença dele todos somos levados ao mesmo nível. Então o evangelho tem 2 funções: a função de perturbar o consolado e consolar o atribulado. O cara está muito lá embaixo, o evangelho levanta o cara. O cara está muito lá em cima, se achando o dono da cocada preta, Jesus abaixa ele, leva ele para o nível da humildade. Então a questão não é o dinheiro em si, porque Deus tem fontes inesgotáveis de provisões para a sua vida. E eu vim aqui declarar que se uma porta fechou, fica tranquilo, ele vai abrir uma porta maior, porque ele é o dono de todo o recurso que existe.
Pastor, você é da teologia da prosperidade? Não, mas muito menos sou da teologia franciscana, que é a teologia que diz que quanto mais pobre, mais feio, mais ignorante, mais mal arrumada a pessoa é, mais espiritual ela é. Então na teologia franciscana o cara é rico e triste. Aí ele doa os seus bens, para quê? Para ficar pobre e triste, porque pobreza não traz felicidade para ninguém. O dinheiro é um servo que, se usado da maneira certa, vai ser bênção na vida daqueles que o possuem.